Saudações, meu amigo, tudo bem com você? Aqui, como sempre, está tudo ótimo. Estou de volta com mais um vídeo e no nosso vídeo de hoje estaremos respondendo a questão do nosso amigo Aviado Paulo. Então, pelo comentário dele, dá para ver que ele gostaria com que a gente fizesse um vídeo, né, mostrando as trilhas, ou melhor, como seguir as trilhas de onde entra a corrente e como vai até chegar nas saídas das LEDs. Então, nesse vídeo, vou fazer o meu máximo para poder mostrar todos os detalhes de como fazer essa leitura. Lembrando que estaremos fazendo isso sem o esquema elétrico da placa. Portanto, se meu amigo já gostou da ideia desse vídeo e ainda não é inscrito, vou pedir com gentileza com que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para poder receber os nossos próximos vídeos em primeira mão e pode deixar o seu like se for a gostar desse vídeo. E aproveitar esse momento para informar para os nossos amigos que já temos as LEDs, que são os grânulos SMDs de LEDs de 3 volts e 6 volts. Temos também os LEDs drivers, que são os balastros, juntamente com os seus relés de 12 e também de 5 volts. Poderá adquirir diretamente na nossa loja ou também poderá fazer o pedido através do nosso contato aqui na descrição e nós enviaremos para si. Informar que no momento só podemos mandar para as pessoas que estão ao redor ou para as pessoas que estão nas províncias. Para o meu amigo que está fora de Moçambique, infelizmente no momento não será possível. E para o meu amigo que quiser ajudar o canal, já temos aí a opção de seja membro. Ainda pode ajudar esse canal a se estabilizar. E sem mais dilações, vamos logo começar com o nosso vídeo de hoje. Antes mesmo de a gente avançar para fazer aqui a leitura das trilhas, nesse caso seguindo as trilhas, eu quero que memorize os seguintes componentes: fusível, o varistor, as bobinas indutoras. Também vai memorizar o nosso amigo aqui, que é a ponte retificadora, a bobina da fonte PFC, o capacitor eletrolítico principal. Também irás memorizar os MOSFETs. Temos 1, 2, 3 MOSFETs. Também temos aqui o diodo em forma de transistor. Temos também aqui outra bobina das backlights, né? A bobina da fonte DC-DC. Temos o diodo nesse lado. E aqui temos também o MOSFET. O MOSFET vai trabalhar juntamente com o diodo e com a bobina. Deste lado temos 4 capacitores. Temos 2 capacitores de 25 volts por 680 microfarad. Aqui temos capacitor, deixa eu aqui ver o valor. São capacitores de 450 volts por 6,8 microfarad. Além disso, temos uma associação de diodos. Temos esses 4 diodos aqui pequenos e aqui temos 4 diodos maiores. Muito bem, são esses componentes que eu queria que memorizasse, pois iremos mencionar esses componentes aqui quando a placa ela estiver completamente virada. Por já, vamos virar a mesma placa. Com a placa virada, conseguimos ver que ela é composta nessa parte traseira aqui por alguns filamentos que são chamados por trilhas. Essas trilhas vão canalizar as tensões para os remanescentes componentes, formando um circuito. Essa placa aqui fonte ela é dividida em alguns setores. A placa primária, que é a fonte primária, onde operam as tensões maiores, as tensões de risco, e essa fonte aqui que é chamada da zona fria, que operam as tensões já inferiores. Embora que também aqui tem uma outra fonte DC-DC que sustenta as lâmpadas que costuma ter uma tensão um pouco mais elevada. Por isso que é proibido tocar essa placa enquanto ela estiver com carga, pois poderemos levar ali um choque tremendo.
Esses testes que eu vou fazer nesse exato momento, farei com a placa totalmente desligada e sem carga nenhuma. Portanto, se o meu amigo for a fazer isso em casa, certifique-se de que a placa esteja completamente descarregada para não haver ali nenhum acidente. Conseguimos ver que a entrada de tensão é essa aqui, pois bem nessa área temos um conector onde a gente conecta o cabo da força. Essa entrada aqui é composta por duas trilhas, essa trilha aqui e essa outra aqui. Para não ficarmos complicado, vamos pegar uma trilha e em seguida iremos pegar a outra. Essa trilha aqui, ela vai até este ponto aqui. E para dar o pulo para outro ponto, que é este aqui, usou-se um fusível, pois aqui, bem por baixo, temos o símbolo do fusível. E salientar para o meu amigo que está a começar agora a aprender isso, que é muito bom ter aí o conhecimento dos símbolos dos componentes eletrônicos, pois ter o conhecimento e domínio dos símbolos vai te facilitar muito na hora de fazer testes que nem esses. Daqui a tensão ela passa para outra extremidade através de um fusível. E conseguimos ver que a trilha ela não mora aqui. Ela continua até essa outra extremidade aqui, onde vai encontrar outras ramificações. Este ponto aqui é composto por um capacitor de supressão. E essa outra trilha aqui, ela segue precisamente até a este ponto aqui que acabamos de mencionar, que temos aqui um capacitor de supressão. Por isso, se formos a conectar aqui o cabo da força, né, contendo a tensão alternada AC, iremos conseguir medir através desses dois terminais essa mesma tensão de 220 volts ou de 110 volts. E obrigatoriamente teremos que achar essa mesma tensão nesses pontos aqui de capacitor de supressão, caso o fusível esteja bom. Se esse fusível aqui for a romper, é óbvio que teremos a tensão estagnada simplesmente aqui. E essa mesma tensão não poderá chegar até o capacitor de supressão. Dando continuidade. Daqui conseguimos ver que essa trilha ela progride. Ela vai até a essa outra extremidade aqui, ó. E do outro lado, a trilha também dá sequência até este outro ponto aqui. Por já, aqui temos uma bobina, nessa área aqui, ó, essa aqui já temos o símbolo de uma bobina. Essa bobina aqui, ela vai filtrar as perturbações que podem existir na rede, juntamente com o capacitor aqui de supressão. Então, aquelas frequências altas serão baradas através dessa bobina, juntamente com esse capacitor aqui de supressão. E por outro lado, se essa bobina for a romper, poderemos não ter aqui a continuidade nesse extremo aqui com esse outro extremo aqui. E basta haver uma falha dessas, a placa também não irá ligar, pois encontraremos a tensão de 220 estagnada nestes dois pontos aqui, ó. Porque iremos colocar aqui uma ponteira e a outra aqui para podermos medir essa mesma tensão. Mas, medindo nessa outra extremidade, não poderemos achar nenhuma tensão caso essa bobina estiver com um dos filamentos rompido. Então, com isso, estamos a dizer que essa trilha aqui, ó, ou este ponto aqui, é igual a este outro ponto aqui, ó, corresponde. E este ponto aqui é igual a este ponto aqui. A tensão que nós iremos encontrar aqui, obrigatoriamente devemos encontrar na saída da bobina indutora. Depois disso, aqui ainda estamos a tratar da tensão alternada. Depois desse ponto aqui, conseguimos ver que a trilha ela progride dessa forma aqui. Ela vem assim até este ponto, encontra um diodo,
Esse diodo aqui liga através do ânido, então temos uma tensão que transita para outro ponto aqui. Ó. Mas nós não vamos seguir este aqui, temos que voltar para cá embaixo. Nessa outra parte de baixo, a trilha progride, vem assim, tarará, tarará, é a mesma trilha essa, vem, até encontrar uma outra bobina aqui. Ó, são duas bobinas. Então, vamos ficar aqui neste ponto. Temos uma outra trilha que está do outro lado, que é essa aqui. Essa aqui vem, tarará, até aqui, encontra um resistor no núcleo de cimento, né, um resistor branco. Este resistor aqui obrigatoriamente deve permitir com que essa tensão transite para o outro lado de uma forma direta. Ó, é como se fosse uma espécie de NTC, né? Um termistor. Ó, até que temos aqui, né? A referência já de NT. Aqui é um resistor, né? Já aqui para falar para aqueles que dizem que o termistor não é um resistor, mas olha aqui já temos já um resistor na base de cimento. Então, o termistor faz parte da família dos resistores. Então, se o termistor for a romper internamente, o que vai acontecer? A fonte ela não vai ligar, porque a tensão ela vai ficar estagnada neste ponto aqui, com esse outro ponto aqui. Ó, os 220 volts vão terminar aqui. Não vai transitar para outra extremidade, que é desse lado aqui. Então, aqui deve bipar obrigatoriamente na escala de continuidade. Ó, até que eu vou estar, para não levar muito tempo com o vídeo, porque esse tipo de vídeo aqui tem a tendência de ficar muito grande, e se ficar muito grande eu vou fazer em duas fases. Ó, vou fazer parte 1 e parte 2. Essa aqui ainda na escala de continuidade, se formos já medir, deve bipar. Ó, está lá, não estamos errados até agora. Ó, se eu for errar, me corrija aí nos comentários, tá bom? Exato. Passa daqui, vai, tsarará, 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 até essa outra extremidade aqui, ó. E repare que também temos aqui o símbolo de um capacitor de supressão. Então, neste ponto aqui, com este ponto aqui, temos que ter também os 220 volts. E mais uma vez, este ponto aqui é diretamente proporcional a este ponto aqui. Ó, e este aqui é diretamente proporcional a este aqui. E para tirar a prova disso, eu vou colocar aqui a minha conta de prova neste ponto e neste outro ponto aqui. Ó, repare que temos um curto direto. Ó, se não encontrarmos um curto direto deste ponto com este aqui, iremos atrás dos componentes que obrigatoriamente deveriam levar essa trilha de uma forma direta, ou melhor, deveriam canalizar a tensão de uma forma direta. Vamos fazer a busca dos componentes? Vamos nessa. Temos o fusível que está nesse ponto, então deve bipar aqui. Se não bipar, significa que o fusível está aberto. Ó, aqui ainda está fechado. Deste ponto aqui, seguimos, temos a bobina. Então, aqui é igual a esse troço aqui. E deverá ser igual a este aqui. Se não encontrarmos o curto ou continuidade, enquanto que o fusível está bom, significa que a trilha interna da nossa bobina rompeu. Então, por isso que não teríamos o curto aqui. Continuando, se encontrarmos a continuidade aqui e não encontrarmos nesse troço aqui, significa que o nosso termistor aqui está aberto, ele está queimado. Ó. E logo, este ponto é igual a este outro ponto aqui. Agora, este aqui deve ser proporcional a este aqui. Se não tivéssemos encontrado aqui continuidade, também iríamos atrás dos componentes que deveriam canalizar essa tensão de uma forma direta. E seguindo, vai a trilha, tarará, tarará, e encontra este ponto.
e progride através da bobina, neste ponto aqui, ó, que passa deste ponto para esse outro ponto aqui. Se não encontrarmos o curto nesse ponto, nesse caso, a bobina estaria com a sua trilha rompida nessa posição aqui. Mas já que a bobina está boa, é por isso que conseguimos encontrar aqui o curto diretamente neste outro ponto aqui. Estamos juntos até agora? Que bom que sim. Nesse lado aqui, para este aqui, temos a transação feita através de uma outra bobina. Por isso que devemos também encontrar um curto, caso a bobina esteja boa, deste ponto com este aqui. E também nessa outra posição aqui. Tudo isso, essas trilhas vão desaguar aqui no nosso amigo que é a ponte retificadora. Mas, ô professor, por que não canalizou-se de uma forma direta até aqui na ponte retificadora? Não foi feito assim porque na rede elétrica há várias oscilações, há várias frequências baixas e altas geradas por outros aparelhos quando entram em funcionamento. É por isso mesmo que antes da tensão chegar até a ponte retificadora, há vários componentes associados. Componentes para filtrar e componentes para a proteção da própria placa. Os componentes da proteção aqui conseguimos ver que é o fusível e também o varistor. Eu não havia mencionado aqui o varistor que está nessa zona aqui. O varistor ele é colocado em paralelo com a entrada da rede, para ele poder baixar o seu valor quando for a detectar uma anomalia aqui dentro da placa. Ele reduz o seu valor, obrigando o fusível a romper, e dessa forma vai conseguir salvar-se o maior número dos componentes dentro da placa. Aqui, nesses dois pinos aqui centrais, é a entrada de tensão alternada, ó. E nas laterais temos a saída da tensão já convertida. Então, temos a tensão DC. Então, resumindo, esses dois pontos aqui, ó, vou começar com esse ponto aqui, deve ser diretamente proporcional a este ponto aqui. Ó. E este aqui também deverá ser proporcional a este aqui. Estamos juntos? Que bom que sim. E essa tensão aqui alternada, ela mora aqui. Ó. Depois disso, aqui não teremos a tensão direta da rede. Ó. Não teremos mais curto direto com os outros componentes nessa parte aqui inferior. A ponte retificadora vai ter a tensão positiva através desse extremo aqui e uma tensão negativa através desse outro extremo aqui. Ó. Daqui no ponto positivo, conseguimos ver que a tensão ela progride, vai até esse ponto. É claro que aqui temos já uma bobina ou simplesmente um indutor do núcleo de ferrite. Então, esse indutor aqui ele vai levar a tensão de uma forma direta, é espécie de um jumper, né? Leva a tensão deste ponto para este outro ponto aqui, onde temos aqueles dois diodos. Ó. Claro que para o diodo poder funcionar, precisa ser posicionado, né, corretamente. Isso quer dizer que aqui é o ânido do diodo. Então, temos o ânido e o cátido. Ânido e o cátido. Ó. Para medir o diodo é simples, né? Colocamos a ponteira negativa aqui no cátido para tirar a prova disso e a positiva no ânido. Ó, prepara o diodo lá medindo o seu valor. E poderemos medir dessa mesma forma esse outro diodo aqui. Ó. É por isso que também aqui já vem, né? Na sua referência na placa D. Todos os componentes com o inicial de D trata-se de diodo. Exato. Voltando um pouquinho para trás, essa mesma trilha aqui também continua até a nossa bobina aqui. Aquela nossa bobina que nós falamos que é da fonte da PFC.
Então, é essa bobina aqui que vai ser responsável por aumentar essa tensão aqui de 220 volts. Ó, porque para essa fonte aqui ela poder funcionar devidamente com aquela força necessária, precisa de uma tensão um pouco mais robusta. Os 220 volts não são altamente suficientes para esse tipo aqui de fonte. É claro que tem algumas fontes que não precisam disso. Mas essa aqui, o fabricante viu a necessidade de colocar essa fonte aqui de correção, né, para poder impulsionar os 220 para uma tensão um pouco mais elevada. É justamente por causa disso que encontramos capacitores de 450 volts a 500 volts, porque a carga que eles vão armazenar é superior a 220 volts. Estamos juntos? Certo. Então, essa bobina aqui, ó, tem vários terminais, né? Esses terminais aqui são dessa bobina, mas os terminais que vamos falar muito, né, são esses dois aqui, este ponto com este aqui. Repare que temos aqui uma bobina, né? Por isso que está ali a apitar. Exato. Para podermos entender melhor, eu vou pegar agora a trilha da tensão negativa, que é essa trilha aqui. Neste ponto aqui, temos a trilha que passa, tsarará, 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 é a mesma trilha, chega aqui neste ponto, ó. Neste ponto aqui, encontra um jumper, né, que vai levar a tensão deste ponto para este aqui, chega aqui, encontra um outro jumper nessa extremidade aqui, que é esse jumper aqui, que vai levar a atenção para este ponto. É por isso que se eu for colocar uma ponteira aqui, eu vou encontrar curto, direto, né? Ó, vou voltar mais um pouquinho. A trilha vai, encontra esse jumper, dá um pulo para este aqui, ó, vai, encontra aqui um outro jumper, dá um pulo para cá. É a mesma trilha que vai até aqui, encontra um outro jumper para aqui, ó, já chega no capacitor, volta assim, tsarará, tsarará, até encontrar o polo negativo do capacitor. Ó, encontrou o polo negativo do capacitor, mas porém houve várias ramificações aqui para a fonte de PFC. Se formos a ver aqui, encontrou esse MOSFET aqui, que vai trabalhar juntamente com esse circuito aqui de PWM para o controle da fonte PFC. Ó, esse circuito de PWM ele entra em funcionamento juntamente com o MOSFET do canal N e juntamente com o diodo aqui que está naquele dissipador de calor que está associado com aqueles MOSFETs que nós vimos lá na parte frontal. Então, esses três componentes, diodo, MOSFET e o circuito de PWM, juntamente com esta bobina aqui, vão elevar essa tensão de 220 volts para uma tensão superior que isso. Pode gerar uma tensão de 400 volts, uma tensão de 390 volts, uma tensão até mesmo de 420 volts. Essa fonte pode gerar assim que esses componentes entrarem em funcionamento, esses quatro componentes que acabamos de mencionar quando entrar em funcionamento. É por isso que conseguimos ver nessa parte aqui uma leitura que entra através do ânido desse diodo aqui. Ó. E repare que essa bobina aqui vai também impulsionar a tensão dos 220 que saem através dessa extremidade aqui. Ó, repare que é uma tensão duplicada. Aqui temos os 220 que saem até o diodo, ó. E da mesma forma temos a saída da bobina do PFC que recebe já tensão duplicada através do diodo aqui, ó. Repare que a tensão que nós encontramos no capacitor já é maior devido a esse fator aqui. No cátodo dos dois diodos, precisamente aqui, conseguimos ver que a trilha ela progride dessa forma aqui, tsarará, tsarará, até encontrar o ponto positivo do capacitor. Ó. Então, com isso, podemos dizer que
categoricamente, esse capacitor aqui será armazenado ou será carregado com uma tensão altamente superior a 220 volts. Mas atenção, que o mesmo capacitor não vai logo de imediato carregar essa tensão dos 400 a 420 volts, não. Logo que a gente for a colocar aqui a carga, nessa fonte aqui, ela vai armazenar ali uma tensão de 260, 280 volts, óbvio, né? Porque esse circuito aqui não vai estar em funcionamento. Esse circuito só entra em funcionamento quando a placa ela é incitada, né? Quando o usuário pressiona o teclado de power para ligar a televisão, então a fonte de circuito de PFC entra em funcionamento elevando essa tensão. Estamos juntos? Que bom que sim. Exato. Após a tensão ela chegar no capacitor principal, ela já está pronta para ser bombeada para o trafo aqui principal, que é esse trafo aqui chopper. Mas a tensão que está aqui, ela é uma tensão DC. Sabemos que os transformadores não operam em tensões DC. Para esse transformador poder entrar em funcionamento, vai precisar de uma tensão alternada pulsante. É daí que vão entrar já em funcionamento novamente esses dois MOSFETs aqui que vimos lá na parte frontal da placa. Então, eu estou a tentar explicar aqui de uma forma totalmente simples e sem mostrar a função de todas essas trilhas aqui, porque poderemos aqui ficar baralhados. Então, estamos aqui a pegar as trilhas que carregam tensões maiores e tensões destacadas. Estou a mencionar aqui alguns componentes que não podem ficar de fora. Não estou a mencionar aqui todos. Para a tensão ser bombeada ou para a tensão ser canalizada para o capacitor, precisa de uma tensão pulsante. Então, esse nosso circuito aqui é um circuito também de PWM. O mesmo vai fazer a função, aquela função que este aqui, que é o circuito também de PWM menor, tem. Ele trabalha juntamente com esses dois MOSFETs para poder impulsionar, nesse caso, a tensão para o transformador chopper. É por isso que já temos a influência desse MOSFET aqui. Olha só, esse MOSFET aqui está canalizado diretamente com o polo aqui negativo do capacitor. Então é a mesma trilha que vai. Eu vou colocar uma ponteira aqui para podermos seguir. Posso colocar aqui. Aqui é igual também a essa extremidade aqui do diodo, ou melhor, do MOSFET. Então a mesma trilha vai seguindo até essa extremidade aqui, para poder transitar para outro lado. Temos aqui um capacitor poliéster. É por isso que nós temos um curto, né? Porque o capacitor poliéster não pode pipar. Tensão passa para esse outro lado, vai tsarará, 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 até este ponto aqui central do nosso transformador chopper. Mas também não é tudo. Através desse outro polo aqui do nosso MOSFET aqui, temos também uma trilha que sai até este ponto aqui, encontra um jumper e dá um pulo para essa extremidade aqui do nosso transformador aqui. Então, logo aqui há uma tensão pulsante até encontrar aqui o nosso polo aqui do transformador. Então, é por isso que esses transformadores aqui são compostos, né, por vários terminais, porque podem receber tensões diferentes, assim como podem retirar tensões também diferentes. Há um exemplo dessa placa que ela trabalha com uma tensão de 13 volts somente. São 13 volts que vem aqui na descrição da tabela. A outra tensão é das lâmpadas que iremos descobrir no nosso próximo vídeo, porque esse vídeo aqui está a ficar bastante longo.
Então, na nossa aula 2, conseguimos descobrir que a tensão, ela parte da entrada, passa dos componentes de filtro, componentes para desviar as interferências e componentes de proteção. Chega até a ponte retificadora e a ponte retificadora vai liberar tensão já contínua, tensão DC. E a tensão DC, antes mesmo de chegar até o nosso capacitor eletrolítico aqui, ó, e essa tensão contínua é canalizada diretamente para o capacitor principal, porém com a influência da fonte de PFC, que é essa fonte aqui composta por bobina, diodo, MOSFET e circuito de PWM. Então, já aí a tensão ela é canalizada de uma forma duplicada para o capacitor principal. Após a tensão estar aqui no capacitor principal, ela precisa ser empurrada para o transformador chopper, que é o transformador principal. Mas para essa mesma tensão ser empurrada para cá, precisa sofrer uma influência de um circuito de PWM juntamente com os MOSFETs, porque para o transformador chopper funcionar precisa de uma tensão pulsante e não uma tensão contínua. Então, essa é a nossa aula parte 1. Espero vos ver na nossa aula parte 2, onde iremos falar das tensões que militam aqui. E após falarmos das tensões que militam aqui, vamos medir todas essas tensões que foram mencionadas aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.